Um mês, 30 dias. 720 horas, 43.200 minutos. E não, eu não sei quantos segundos, mas o Enem já tá batendo na porta. E eu enrolei, falei que ia fazer um projeto de 100 dias, tentei fazer um projeto de 50 dias, e aqui estamos nós, no Rabisco de Lógica. Bem, eu não vou prometer nada, mas a ideia é que a gente faça vídeos dessa minha rotina diária, da minha caminhada até o Enem, estudando junto com vocês. E bem, chega de enrolação, já que a gente não tem tempo, já deu pra ver isso. Vamos falar de redação. Redação é a prova que vale mais pontos dentro do Enem. Isso muito por causa do TRI. Exceto alguns anos que matemática vale 1008, 1010. Bem, o Enem tem dessas. Mas vamos lá. Eu quero falar pra vocês mais ou menos tudo que eu já sei de redação, que eu aprendi com o tempo, né? Eu faço Enem tem 4 anos. E junto também com algumas informações novas que eu vou estudando. Gente, o vídeo vai ser bem caseiro, eu já vou falar isso pra vocês no primeiro dia, porque eu não tenho tempo pra editar. E eu não tenho tempo pra ficar fazendo um negócio muito rebuscado, mas continuamos. Bem, a prova de redação do Enem consiste na construção de um texto dissertativo argumentativo, que é basicamente você vai dissertar sobre um tema que eles vão propor para vocês, só que você só não pode expor isso, você tem que argumentar em cima disso, você tem que opinar. O que é uma prova muito legal, porque ela não é simplesmente uma área do conhecimento, ela quer avaliar o aluno como cidadão, ela quer saber se o aluno vê jornal, se o aluno está ciente do que acontece no Brasil, tanto que os temas são só sobre coisas que refletem a realidade brasileira. Não vai cair uma coisa tipo assim que acontece só na Austrália, vai acontecer coisas que acontecem no Brasil. E aí você pensa, mas eu não leio livro, eu não leio jornal. Pô, quase ninguém lê livro e jornal hoje em dia. Que é uma coisa triste, não tô falando que é certo. Mas você pode fazer redação com seu conhecimento de mundo. Se você tiver, você pode citar cinema, você pode citar sua série, você pode usar até coisa que você vê no Instagram na redação. Então vamos entender um pouco como funciona isso. É, Bem, já que o mundo gira em torno do capitalismo, é óbvio que uma hora, por causa de muitos cursinhos, por causa de muitas monitorias de redação, modelos nota 1000, hoje em dia a gente já tem uma ideia do que é o padrão da redação do Enem. Então você pode pagar um cursinho de R$ 1.000, você pode pagar um cursinho de 50, você pode ir em diferentes lugares do Brasil e algumas coisas vocês vão ter em comuns, alguns padrões, algumas formas de estrutura. Porque querendo ou não, por mais que a gente tenha que ser criativo, a gente tente botar a nossa alma, o que a gente escreve dentro de um texto, tem que ser certo e tem que estar dentro da estrutura. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje, que é o que eu vou estudar hoje, dia 1, que eu vou focar mais em redação, é que o INEP esse ano ele fez uma coisa muito diferente. Ele liberou o manual do corretor da redação. E aí eu todo animado falei, manual do corretor, vamos aprender a corrigir redação nota 1000. São 268 páginas ensinando como corrige uma redação. Bem, isso é muito importante. E são, para quem não sabe, a redação do Enem, ela é corrigida em 5 competências. E eu vou falar isso para vocês direitinho. Eu vou explicar o que é cada competência, o que fala no manual de correção de cada competência e vou tentar trazer para vocês coisas que eu não ouvi até hoje. Eu sou um viciado em ficar vendo vídeo de YouTube da galera de redação. Então vou tentar trazer algo novo. Bem, eu tô gravando isso antes de ler essas 268 páginas, porque vai ser sofrido. E assim que eu terminar de ler, eu volto e falo pra vocês o que eu aprendi, tento trazer um resuminho e alguma coisa do tipo. Beleza? Beijo, galera. Oi de novo, gente. Bem, depois de 2 horas, 27 minutos e 34 segundos lendo a porra de fucking 78 páginas, aqui estou eu para falar com vocês. Então, primeira coisa, não vai dar para fazer todas as competências, eu ainda não sei como eu vou fazer, mas no mínimo a competência 1 eu vou falar hoje e somente ela. Bem, eu não sei se eu expliquei para quem é do zero. O Enem é dividido em 5 competências, 5 diferentes e cada uma avalia uma coisa diferente. A competência 1, ela avalia o domínio que os participantes desse exame apresentam em seus textos quanto à modalidade de escrita formal portuguesa. Formal portuguesa, porque todo mundo sabe falar português. E se você zoa alguém, você está tendo preconceito linguístico. Só que o Enem em si cobra a formal portuguesa. Então vamos lá. Depois das fucking 78 páginas, eu anotei algumas coisas interessantes. E eles falam um pouco sobre a construção de orações e períodos, sobre a fluidez que tem que ter no seu texto,
quem está acostumado a ler sabe o deleite da leitura de um texto bem fluido, um texto bem escrito. E é isso que eles buscam, né? Os corretores podem dar 6 atribuições, de 0 a 5. Então são 6 atribuições, tá vendo? Pense. E cada uma delas vai ter um ponto diferente. Vai 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Você pode tirar, por exemplo, 180, porque cada redação é corrigida por 2 corretores. A câmera tá aqui, eu tô olhando pra lá. Eu não sou bonito não, gente. Olha pra câmera. Vamos lá. Então, para você tirar 200. Para você tirar 200, em todo o seu texto, ele é corrigido de 2 formas distintas. Deixa eu explicar com calma, como se eu estivesse explicando para alguém com calma. Você vai corrigir seu texto de 2 maneiras distintas. Estrutura sintática e desvios. Entendeu? Estrutura sintática e desvios. Competência 1 é simplesmente isso, estrutura sintática e desvios. Se você tirar 200, você pode ter um erro de estrutura sintática e 2 erros de desvio, com um adendo. Esses 2 erros de desvio, mais pra frente eu vou explicar melhor quais são os desvios, eles não podem ser iguais. Então, se eu tive um erro de desvio, essa câmera aqui tá meio... Isso. Pega minha mão, eu gosto de falar mexendo na mão. Então, esses erros de desvios não podem ser iguais. Por exemplo, você não pode errar a crase 2 vezes, senão você não vai tirar 200, você vai tirar 160 no mínimo. Então vamos lá. Estrutura sintática, no máximo 2 desvios. Bem, ele fala algumas falhas comuns na estrutura sintática. Agora já falando da estrutura sintática. Períodos truncados. O que é o período truncado? É quando você começa uma oração, coloca ponto final, às vezes termina o período, sendo que ela é uma oração, por exemplo, subordinada e a ideia continua no próximo período. Entendeu? Então ele fala que muita gente faz esses períodos truncados. Justaposição de palavras. Pô, o que eu li na justaposição ali muito também é que às vezes são frases que era para você dividir em 2 períodos, 2 orações diferentes, você coloca em um só. Ausência de termos, pode faltar alguma ausência de termos. Excesso de palavras, é uma coisa que eu faço muito. Às vezes fica aquele período gigante, então eles também olham o excesso de palavras, é importante. Parágrafo único. Parágrafo único, eles falaram que se o seu texto inteiro tiver parágrafo único, você vai tirar no mínimo 120, você não tira mais que isso. Seu texto tem que ter mais de, cada parágrafo tem que ter mais de um período, perdão. O parágrafo ele não pode ter uma única frase, ele tem que ter mais de umas frases, mais de um período. Mas, caso você faça um parágrafo com uma frase, não é problema, tá? Você pode tirar total mesmo assim. Só que seu texto, os parágrafos tem que ter mais de uma frase. Nível 5, tá, texto de complexidade. Tá, o nível 5, ele quer ver de você um texto com complexidade na construção dos períodos, com orações intercaladas, subordinações e até mesmo inversões. O nível 5, ele não busca um texto simples. Vou dar exemplo, ano passado eu tirei 160 nessa competência, e eu acredito que um dos motivos seja isso, meu texto era simples. Eles querem que você tenha domínio da língua formal portuguesa, querem que você mostre que você sabe fazer orações subordinadas, coordenadas, você sabe fazer inversões. Então, não rebuscando, mas ele quer que você demonstre isso, né? Então, sobre essa estrutura sintática é isso. Se vocês quiserem ler melhor, fica explicadinho no texto, tá aí na descrição, olha lá. Sobre os desvios. Existem 4 tipos diferentes de desvios. Convenções de escrita, gramaticais, escolha de registro e escolha vocabular. O que é cada um? Convenções de escrita. Pode ser acentuação, ortografia, hífen, maiúsculas e minúsculas, separação silábica. Tanto que na convenção de escrita, eu separei algumas coisas interessantes. Uma, palavras em inglês você pode escrever errado. Se você escreve fake news assim, F-E-I-Q-U-E, N-E-U-S, fake news, tá certo, eles não tiram ponto. Se você escrever notebook, N-O-T-I-B-U-Q-U-I, eles não tiram ponto. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo até aqui, que eu duvido que alguém vai ver o vídeo até aqui, mas se você tá vendo, escreve notebook errado na descrição, só pra eu saber. Então é isso aí. Maiúsculas e minúsculas. Porra, lê o texto. Maiúsculas e minúsculas, ele fala muita coisa que eu não sabia. Tipo assim, coisa histórica. Se eu for falar do Segundo Reinado, tem que ser maiúscula. Se eu for falar da ditadura militar, tem que ser maiúscula. Se eu for falar da Polícia Civil, tem que ser maiúscula. Então ele fala direitinho, explicando o que tem que ser maiúsculo, o que tem que ser minúsculo. Entendeu? Paralelismo. O paralelismo, ele já entra nas gramaticais. As gramaticais são regência. Regência é legal de você estudar, porque ajuda também com crase e outras coisas.
concordância. Concordância eu acho que quem lê não tem tanta dificuldade. Pontuação, emprego de nomes, crase e o paralelismo sintático. O que eu entendi do paralelismo? Qual o exemplo que eu anotei aqui para vocês? Os usuários da internet fazem muitas coisas na internet, como pagar contas, conversar com os amigos e inscrição no Enem. Pô, ele falou pagar, que é um verbo, conversar, que é um verbo, e inscrição, que é um substantivo. Isso é um paralelismo, entendeu? Então você tem que ter essa concordância dos termos que você está usando na frase para não fazer isso. Falta do paralelismo, na verdade. Lê o texto, pô. Bem, na escolha de registro, uma coisa que eu achei muito interessante citar é marca de oralidade. Tem coisas que a gente fala no dia a dia, só que a gente não usa normalmente, entendeu? Então, por exemplo, na minha última redação eu escrevi burocracia dos papéis, é uma marca de oralidade. Você não pode escrever uma coisa assim, você tem que escrever formal português. E a escolha vocabular, escolhas lexicais imprecisas. É tipo, escolher palavra que não era pra estar ali. Você escolhe, sei lá, branco por uma coisa azul. Não nesse sentido, mano. Você fala onde, sem função. Tipo, você escolhe uma palavra que não era pra estar ali, entendeu? Senão esse vídeo vai ficar longo. Então esse foi o primeiro vídeo. Vai ter mais vídeo aí dessa série pros próximos episódios. E eu ainda não tenho um plano, não sei como eu vou gravar. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like aí. E bora pro Enem. Vamos tirar esse 1000 em tudo. Fechar a prova em 30 dias. Porque vai dar certo. E é isso aí. Fé em Deus. É nóis.